Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Obrigado pela sua ajuda. Você que é inscrito, que faz parte desse grupo pequeno, mas que tem feito algo para o Senhor. Você pode também ajudar encaminhando as nossas mensagens para outras pessoas e animando-as a se inscrever também, para que possam conosco espalhar esta palavra que é, como diz o apóstolo Paulo, sábia para a salvação. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 e 2. E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e ficando Davi 2 dias em Siclag, sucedeu ao terceiro dia que um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. Glória a Deus. O mensageiro sem mensagem é o nosso tema de hoje. Mas, meus amados irmãos, nós lemos aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 e 2, mas nós temos que voltar um pouco lá para 1 Samuel, capítulo 30, para que possamos contextualizar, colocar você no lugar de onde partiremos para o capítulo 1, versículo 1 do segundo livro. Vamos partir do 30 do primeiro para chegarmos ao 1 do segundo. Quando a Bíblia diz aqui no primeiro que Davi passou 2 dias em Siclag, nós estamos vivendo ali, Davi está vivendo um período muito difícil, Israel também. Israel está passando uns dias assim muito difíceis e Davi, por conseguinte, também. É que Siclag era uma cidade de Israel e ela foi invadida pelos amalequitas. Os amalequitas eram descendentes de Amaleque e diz a história que eles eram pessoas semi-nômades. Eram pessoas que não tinham que não paravam muito em determinado lugar. Elas viviam, eram peregrinas. E elas entraram em Ziclag e saquearam a cidade. Tocaram fogo na cidade e tiraram de lá todo o povo. A Bíblia diz que ninguém morreu, mas eles tiraram de Ziclag todo o povo que ali morava, enquanto a cidade torrava em fogo. Ali em Ziclag, quando eles tocaram fogo, estavam as 2 esposas de Davi, Abigail e Ainoã, que também foram levadas cativas. Davi não estava, mas as 2 mulheres dele estavam e foram levadas cativas pelos amalequitas. De sorte que a Bíblia diz que houve um choro tão grande, o povo chorou tanto, até que lhe faltou força para chorar. Depois que eles choraram, eles partiram para pressionar Davi a tomar uma providência. Davi era o rei. Então ele teria que tomar uma providência. O povo pressionou. E Davi então foi o que fez. A Bíblia diz que Davi se angustiou porque o povo pensava em apedrejá-lo. Tamanha era a pressão que o povo fazia sobre ele. Ele então buscou a Deus uma solução, perguntando a Deus se perseguiria os invasores ou não. E o Senhor disse que ele pudesse perseguir, que ele os alcançaria. Ele perseguiu e alcançou e livrou todo o povo. E voltou e ficou em Ziclag por 2 dias. Agora estamos chegando no capítulo 1. Ficou ali por 2 dias. Enquanto isso,
houve a chamada matança de Gilboa. Foi outro problema que houve, agora não mais com os amalequitas, mas com os filisteus. Os amalequitas invadiram Ziclag e os filisteus também invadiram Israel. E agora, meus amados irmãos, houve algo inesperado. Houve ali a matança, como eu já disse, uma matança generalizada. A Bíblia diz que Israel caiu atravessado diante dos filisteus e morreu Saul, morreu Jonatas, seu filho, morreu Abinadab, seu filho, e Malquissua, também seu filho. E estando Davi em Ziclag, chegou um homem, está contando aqui, chegou um homem com vestes rotas, terra sobre a cabeça, e chegando diante de Davi, se ajoelhou, quer dizer, para adorar. O que nós devemos ver aqui, o que nós aprendemos aqui, irmãos, que este homem, que a Bíblia fala, era, segundo ele, vai dizer lá na frente, era uma malequita. Então ele fingiu, ele se disfarçou de alguém que estava lá na batalha e veio trazer uma mensagem mentirosa a Davi. Era o tal do mensageiro sem mensagem. Ele veio trazer uma mensagem mentirosa a Davi, mas para isso ele primeiro se disfarçou. Ele vestiu roupas velhas, daqui, vestes rotas, colocou artificialmente terra sobre a cabeça para dizer que estava lutando e fez uma falsa adoração ao chegar com Davi. Mas Davi, calmamente, ele não sabia ainda do que havia acontecido. Davi então pergunta: de onde vens? E ele diz: escapei do exército de Israel. Davi pergunta novamente: como foi isso? Peço, diga-me. Ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos povos caíram e morreram. Assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. Aí Davi diz ao jovem: como sabes tu que que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Aí vem a mentira daquele disfarçado. Aquele camarada que depois se identifica como amalequita não era mais do que um oportunista. Alguém que queria ter vantagem com a morte de Saul. Por quê? Porque ele sabia que Saul havia perseguido Davi por muitas vezes. E que no pensamento dele, Davi agora, sabendo da morte de Saul, em vez de chorar, sorriria, se alegraria. Então ele queria levar vantagem da morte de Saul. Inventou aquela oportunidade para levar vantagem. Quando Davi perguntou: como é que você sabe que ele morreu? Então ele disse: cheguei por acaso à montanha de Gilboa. Veja que a luta não era com a Amalequita, a luta era Israel com filisteus. Mas o Amalequita diz que chegou lá em Gilboa, onde estava se travando a batalha. E ele disse que viu Saul encostado sobre a lança e mandou que ele o matasse. O problema, irmão, é que a mentira é tão grande que a história, ele ouviu o galo cantar, mas não sabe onde. Houve exatamente a história de que Davi pediu não a esse amalequita mentiroso, mas ao pajem de arma dele, a pessoas que lhe carregavam as armas, o seu ajudante. Ele foi acossado ali, ele vendo os 3 filhos mortos, e que o exército filisteu estava sobre ele, perseguindo a ele, sem querer que fosse morto pelos filisteus, ele pede que o seu pajem de armas, o seu ajudante, o seu cooperador, o matasse.
Ele disse que não faria isso porque não ia matar, não ia ferir um ungido de Deus. O próprio Saul, a Bíblia diz que ele se arremessou sobre a espada e morreu. O pajem de arma que evitou, que hesitou matar o rei, também fez a mesma coisa. Se arremessou sobre a espada e morreu. O amalequita mentiroso, aproveitador, oportunista, sabendo disso, foi contar a Davi, dizendo que foi ele que tinha feito, que ele mandou, foi ele se arremessar sobre a espada e ele naturalmente matou. Meus amados irmãos, o que aconteceu com aquele amalequita? Aí ele pergunta a ele, de onde é você, rapaz? De onde você vem? Aí ele disse, sou amalequita. Sou amalequita. Davi, então, descobriu que não se tratava de alguém, de ninguém que tivesse alguma história crível para contar. Era um mensageiro vazio, sem mensagem. Resultado, morreu. Davi mandou que matassem aquele sujeito aproveitador, oportunista e mentiroso, que inventou a história para se aproveitar, para levar vantagem. O que é que nós aprendemos com isso? Meus amados irmãos, o que tem de amalequita, intruso, aí, para levar vantagem, não está no gibi. No caso de Davi, que era um homem sensato, seguro, ele não conseguiu que aquele amalequita, intruso e oportunista tivesse vantagem alguma. Ele cortou a oportunidade dele, mandando matá-lo por falso testemunho. Disse, você, a sua própria boca se condena, está dizendo que matou um ungido de Deus, foi morto. Mas quantas lideranças não têm a firmeza de Davi e permitem que os intrusos, os amalequitas, disfarçados, entrem na obra, entrem nos trabalhos e fiquem simplesmente tirando proveito. Chega rapidinho e começa a tirar proveito. Aproveita uma oportunidade. A primeira oportunidade que ele encontra, esse pessoal geralmente é sarcástico, é sagaz, sarcástico não, é sagaz. Ele entra ali e começa a levar vantagem. Está disfarçado. As vestes rotas, vestes velhas, terra sobre a cabeça e uma falsa adoração. 3 disfarces que não deram certo para o amalequita. Vestes rotas, vestes velhas, para dizer que estava lutando, que lutou. Terra sobre a cabeça. A batalha foi terrível. E agora uma falsa adoração. Ele se lançou ao chão e se inclinou a Davi. Geralmente essas pessoas são assim. Elas inventam uma forma, inventam outra e inventam a terceira vez. E quem sabe, em algum percentual de vezes, elas conseguem se introduzir e passam começa aí tira o disfarce, porque já está lá dentro, tirou o disfarce e começa a se aproveitar da situação. Glória a Deus. Que o Senhor guarde a igreja, que o Senhor guarde o reino dele aqui na terra, contra as astúcias dos amalequitas oportunistas, para que a obra do Senhor não sofra por intrusos que pouco tem a ver com a obra, tem mais com as vantagens que ela oferece, mas que estão lá, sabidamente despreparados, mentirosos, disfarçados, mas estão lá. O amalequita morreu, foi morto, mas tem muitos que continuam vivinhos, levando vantagem
na obra de Deus. Que o Senhor nos guarde dos disfarces dos amalequitas e guarde a sua obra até que o Senhor venha buscar a sua igreja. Até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.